você não vai se andar, não. Porque Jesus não quer que você venha desistir da fé. O autor das pessoas perder a comunhão com Deus, ou perder, muitas vezes, a guerra no mundo espiritual, é quando ela afasta da presença de Deus. Quando ela dá mais valor a outras coisas do que Deus. Aí a fé dela não tem uma reação, não tem uma qualidade. Então, Pedro tinha fé. Veja só, mas o diabo viu no Pedro uma fé, que aquela fé ia incomodar ele mais para frente, irmão. Isso que o demônio faz, quando ele vê uma pessoa começando a manifestar uma fé, então ele sabe que aquela pessoa, quando ela tiver a fé verdadeira, que é a fé sobrenatural, porque falar em fé é muito complicado, porque a fé, ela tem a fé de nascença, a fé que nós nascemos com ela, a fé que nós aprendemos com os nossos pais, como nossos parentes, com nossos amigos, a fé que você tem as condições de fazer alguma coisa, porque você tem dinheiro, porque você tem estudo, porque você tem, vamos dizer, a sabedoria, mas tem a fé que nós falamos, que é uma fé que você vai adquirir de Deus, que é um dom, a Bíblia diz que é um dom, a fé que vence o mundo. É a fé que você depende de Deus. E essa fé que você depende de Deus, você neutraliza as obras de Satanás, que é a dúvida, que é a luta na vida de uma pessoa para não seguir a Deus, para não andar nos caminhos de Deus. Eu vendo agora esses dias, assim, num trabalho de libertação, né, eu vendo como que os demônios agem na mente das pessoas. Eles têm o poder de fazer as pessoas, quando as pessoas não estão na fé, irmão, é muito bem claro, quando as pessoas estão longe da presença de Deus, de elas pensar negativamente. Ele só consegue levar uma pessoa a óbito, ou seja, um suicídio, ou seja, uma pessoa fazer um delito, uma coisa negativa, quando essa pessoa, ela não tem mais esperança em nada. Ela não vê mais uma solução. Ela não tem mais, vamos dizer, incentivo. Isso, ela já está desfalecida a sua fé. Porque o poder da fé, a fé sobrenatural, não é uma fé que nós olhamos ou nós apalpamos. É uma fé de Deus, é uma fé que você espera em Deus, você depende de Deus, é uma porção que Deus te dá, que ainda na causa que você se encontra, no último limite, quando não tem mais ninguém, não tem mais socorro, quando não existe mais uma solução, mas você tem algo que você espera ainda em Deus. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Porque tem, isso é fé. Isso é algo de Deus. Quando uma pessoa está passando por uma provação, ou seja, por um momento difícil na sua vida, como todo mundo vai passar, seja aquele cristão, seja aquele não cristão, porque a Bíblia mesmo diz, Deus falou, que o diabo ele vem para toda a terra, todo ser humano ele vai tentar a derrubar, ele vai tentar a destruir, porque ele é inimigo de Deus, por isso que ele odeia os homens, porque nós somos feitura de Deus e semelhança de Deus, amém? Então, ele pediu para Jesus, irmão, para se andar a fé de Pedro. Se ele consegue acabar com a fé de Pedro, ele acabava com a vida de Pedro, ele destruía a vida de Pedro.
Jesus aguentou a ponta ali, porque Pedro não era convertido. Porque você vê que aqui Jesus falou para Pedro assim, ó, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converter, irmão, confirma, você fala para os teus irmãos o que aconteceu. Você anuncia para os teus irmãos sobre o diabo, ele quer roubar a fé. Ele roubando a fé, ele rouba tudo que é teu, de melhor. Tudo que é a promessa de Deus, todos os projetos teus, ele rouba tudo os teus planos. E ele só pode roubar a fé de uma pessoa, se a pessoa estiver longe de Jesus, amém, irmão? Por quê? Porque Pedro, ele não era convertido ainda, mas Pedro estava com Jesus. Pedro estava com Jesus, mas Pedro não era convertido. Então, o diabo, ele tem medo das pessoas quando ele se converte, porque quando ele se converte, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nas batalhas, eles não desistem. Aquele que não desiste vence, a Bíblia diz, amém, irmão? Então, o maior perigo de uma pessoa é ela desfalecer sua fé. Quando ela desfalece, ela fica longe de Jesus e fica perto do problema, perto da dificuldade, perto da crise, perto da depressão, fica perto das brigas, do vício, perto da doença. Falar em doença, irmão, muitas pessoas, por causa de pronunciar, por causa de não crer, por causa de não aceitar a palavra de Deus que nós anunciamos, elas sofrem. Porque toda palavra tem um espírito. A Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio de uma mulher que tinha 18 anos, que Satanás tinha ela preso com aquele espírito de enfermidade. Foi Jesus que falou para os escribas e para os fariseus. Muitos problemas hoje que a medicina não cura, muitos problemas hoje que está na vida das pessoas, que não sabe por que aquela pessoa está com aquele problema, né? Ela vai no médico e volta e não acha ali o que ela tem, aquela doença, o remédio que já não faz efeito, é um espírito que está ali. Ali só pode ser, na vida daquela pessoa ali, uma cura se ela procurar Deus, se ela se entregar mesmo para Deus, se ela entregar de coração para Deus. Deus, ele cura, e Deus quer salvar a pessoa também. Quantas pessoas, irmão, nós temos visto curado, quantas pessoas nós temos visto prosperado. Tudo isso é dom de Deus. Deus é maravilhoso. Deus, ele não olha pelo nosso defeito, diz a Bíblia. Deus é amor. Deus é puro. Ele não tem esse negócio que Deus vai se vingar. O homem trata Deus como um Deus carrasco. As religiões tratam Deus como um Deus vingador. Não pode, porque isso Deus não quer, Deus vai fazer. Deus não faz nada. A Bíblia diz, quem conhece o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, tem que ensinar a verdade. Deus, ele não tenta ninguém. Quando nós somos tentados, é porque nós tentamos. Deus não tenta ninguém, a Bíblia diz. Então, é muito fácil nós criticarmos uma pessoa. É muito fácil nós criticar um viciado, é muito fácil nós criticar uma pessoa que está lá no mundo, que está longe da presença de Deus, é muito fácil. Mas só que Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós acolhemos, que nós pregamos, que nós mostramos o amor para essa pessoa. Agora, se a pessoa não quer, nós temos que falar, nós temos que continuar. Porque nós sabemos que atrás de tudo isso tem um mal, tem um espírito, tem uma maldição. Tem maldição que vem de avô para filho, filho para neto, vem vindo, tem que quebrar.
em nome do Senhor Jesus. E nós só quebramos essa maldição, só tem uma maneira, nós fazer uma aliança com Jesus. Essa aliança é você fazer essa aliança de adorar somente Ele. Não tem outra aliança. Se você adorar somente Ele e mais ninguém nessa terra, só Ele. Adorar somente Ele. Você faz essa aliança e Jesus vai cuidar da sua vida. E Jesus vai estar com você nas horas difíceis, vai estar com você nas horas boas, e você vai lutar, porque Ele vai te dar força. Ele vai te dar para você as condições de você não desistir dos teus sonhos, dos teus projetos. Ele vai ser, na sua vida, o escudo, Ele vai ser a fortaleza da sua vida. Eu digo para você isso porque se eu não tivesse aceitado Jesus na minha vida, eu já tinha morrido. Mas Deus tinha um plano na minha vida, né? Eu achava muito chato os crentes, sabia? Mas eu tinha uma fé em Deus, mas eu achava os crentes chatos. Os crentes falavam para mim, aceita Jesus? Eu falava, já aceitei Jesus. Mas não era daquela maneira, era de outra maneira que Deus queria. E olha que atiraram de mim nas estradas aí, tentaram me matar, tentaram roubar meu carro, e ó, Deus não deixou a bala entrar. Queimou a minha camisa e não entrou no meu couro. Foi um livramento de Deus. Então você vê que Deus é Deus. Aleluia. Deus é grande. O cara tirou na roda, no pneu, pegava na roda, saia pedaço de roda, mas não pegava no pneu. Né? Escapei dos bandidos e Deus não deixou. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Então, voltando aqui, irmão, nós não podemos afastar de Jesus. Pedro, ele não era convertido, andava com Jesus, e Jesus não deixou Satanás acabar com ele. Não. Deus não vai deixar o diabo acabar com a tua família, não vai deixar acabar com a minha família, e nem comigo. Nós vamos lutar. E a nossa luta, quando nós falamos aqui no altar, né, quantas críticas nós temos, os pastores, os bispos,